ouvi, que estavam já acompanhando pela TV Assembleia, para que eles possam ver. Então, infelizmente, me parece que é isso que aconteceu. E assim que eles informarem o horário, eles estão gravando, assim que eles informarem o horário, eles vão estar transmitindo depois pela TV Assembleia. Vamos aguardar e esperar que isso efetivamente aconteça. Emendou a fita. Emendou e o produtor tem que fazer lá. É o seguinte, ó, se vocês vierem aqui para somar, eu fui lá chamar a TV Assembleia para justificar para vocês o que estava acontecendo. Porque nós temos que somar e falar a verdade. Exatamente. Porque, exatamente. É por isso que a gente foi lá chamar, eu fiz questão. Porque eu recebi aqui no meio para mim que estava sendo transmitido ao vivo. Aí o Ulisses falou que não. Falei, peraí. Aí eu fui lá me verificar quem realmente estava correto ou não. E justifiquei que realmente está cortando a fibra ótica. Eu fui... Não. Aí não é culpa minha, eu fui lá para saber e fiz questão de trazer alguém aqui para justificar para a Assembleia, para dizer que está cortando ou estão cortando o Ulisses. Exatamente, foi nada mais do que isso. Então, mas eu deixar bem claro e bem esclarecido. E nós não estamos aqui para brigar com ninguém, nós estamos aqui para somar. Não, você está fazendo... Cara, é o seguinte... Vamos continuar a audiência. Nós estamos aqui para fazer audiência ou para ficar batendo boca? Vamos continuar a audiência. Se for fazer boca, vamos continuar então. Não vai chegar a lugar nenhum, cara. Então, Silvio, agradeço por você ter ido na TV Assembleia, trazido representante aqui, muito obrigado. Vamos prosseguir com a audiência pública agora. Doutor Tales, com a palavra. Bom dia a todos. E eu só espero que eles não venham passar a matéria 2 horas da manhã quando tiver ninguém assistindo. Exatamente. Bom dia a todos. Em nome do deputado Ulisses, eu agradeço ao convite, cumprimento aos demais integrantes da mesa e todos os participantes que aqui se encontram, interessados direta ou indiretamente no tema. Registrando a satisfação pessoal que tenho poder contribuir com o aprimoramento desse debate, por ser também filho do produtor rural. Antes de passar a abordagem desses aspectos jurídicos que circundam a cobrança do FETAB, é preciso compreender a sua instituição desde o seu nascedor, em 2000. O FETAB foi concebido originalmente como sendo uma contribuição que incidiria sobre operações internas e operações estas contempladas com o regime de diferimento do ICMS que os senhores bem conhecem. No regime de diferimento, o Estado simplesmente deixa de arrecadar numa etapa inicial da cadeia para arrecadar ao final. Ou seja, não é um benefício fiscal, porque ao final da cadeia o Estado arrecada exatamente a mesma coisa que arrecadaria caso tributasse todas as operações, reconhecendo direitos de crédito e débito. Esse é o primeiro ponto. A matéria foi submetida ao Poder Judiciário desde então com essa característica, operações internas diferidas. E nesse sentido foi que o Tribunal de Justiça do nosso Estado declarou a legalidade do FETAB. Então, sempre que o embate é proporcionado, surge da parte do governo a ideia de que o FETAB é legal, é constitucional por ser facultativo. Ora, de facultativo o FETAB não tem nada, absolutamente nada. Ele é obrigatório, ele é compulsório. Ocorre que essa facultatividade está disfarçada, está camuflada. E no caso específico do milho, a situação destoa completamente daquilo que se formou, daquilo que se consolidou jurisprudencialmente no TJ. Porque no caso específico do milho, as operações atingidas são as operações interestaduais e as operações de exportação. As operações interestaduais, ao contrário das internas, elas não são diferidas, elas são tributadas. Regularmente tributadas, a líquida de 12%, com um redutor de 70%, que traz só 8,4%. Então não há como coexistir diferimento e tributação na mesma operação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nas operações de exportação, sejam elas diretas ou indiretas, essas operações são imunes. E sendo imunes, também não são diferidas. É óbvio que existe um pouco de tecnicismo, são palavras muito específicas, mas sendo imunes,
não se fala em tributação. A jogada que foi empurrada goela abaixo ao final do mandato passado foi condicionar o gozo de alguns direitos a essa contribuição. Ora, para o contribuinte obter um regime especial de recolhimento mensal, ele tem que contribuir voluntariamente com o FETAB. Para ele obter um credenciamento especial para realizar operações de exportação, ele tem que voluntariamente aderir ao FETAB. Não há voluntariedade, não havendo voluntariedade, ele é obrigatório. Sendo obrigatório, ele tem natureza jurídico-tributária, sim. E é essa natureza jurídico-tributária que se busca reconhecer perante o Poder Judiciário. Em conclusão, o tempo também é bastante curto, a matéria é um tanto quanto densa, então eu tentando simplificar. O nosso esforço, se a matéria não for revista no âmbito legislativo, é evitar que se forme uma nova jurisprudência em relação ao FETAB milho, no sentido da sua legalidade, pois se isso ocorrer, dos 6% da UPF atuais, não se assustem se daqui a 2 ou 3 anos vierem 16%, e depois 26%, e depois um adicional, e assim por diante. Então, não sendo resolvida a questão no âmbito político, do ponto de vista econômico já foi brilhantemente exposto, é necessário impor resistência, pois do contrário o governo não vai parar. Novas commodities entrarão, entrou o feijão recentemente, e assim tudo indica que o FETAB prosseguirá até ultrapassar a própria receita do ICMS. E isso compromete os repasses obrigatórios, vinculações constitucionais, saúde, educação, além de comprometer seriamente o orçamento dos municípios e demais poderes. Tá? Eu agradeço o convite e essas são as minhas breves palavras em relação aos aspectos legais da cobrança do FETAB, no caso específico do milho. Muito obrigado a todos. Essas palavras do Dr. Tales, que traz aí uma nova solução, né, para caso nós não consigamos, deputado Chuchu, deputado Faisal, deputado Silva, via os meios legais deste parlamento, que os produtores terão aí uma opção jurídica. Existe uma tese, existe já um estudo elaborado em torno do FETAB milho, e que pode ser aí realizado judicialmente. Vou convidar agora para a palavra um assessor legislativo dentro do meu gabinete, que é o Dr. Renan, que vai estar falando um pouquinho sobre a possibilidade legislativa da revogação via projeto de lei dentro desta casa. Muito se fala nessa casa que os deputados não poderiam legislar quando há alto impacto nas questões da arrecadação do Estado. Mas ele vai explicar exatamente a natureza do FETAB e mostrar que não haveria nem a necessidade, deputado Chuchu, de um estudo de viabilidade tendo em vista as particularidades do FETAB. Bom dia a todos. Em nome do deputado Ulisses, cumprimento as demais autoridades presentes na mesa e aqui sentadas. E eu vou procurar ser breve e o menos técnico possível, até porque o Dr. Tales já explanou sobre aspectos legais e constitucionais do FETAB, mas eu tenho que tangenciar pelo menos algumas coisas que ele já disse com respeito à instituição do FETAB no ano de 2000, em que houve muita discussão a respeito da constitucionalidade, uma vez que, caso os senhores não saibam, os estados não podem instituir novas espécies tributárias. A competência para instituir competência residual tributária, para criar novas espécies tributárias, é só da União. Então, esse ponto foi questionado para saber se era ou não uma espécie nova tributária que tanto se fala do FETAB. Para burlar essa vedação constitucional, o governo do Estado, à época, instituiu no artigo 7º, essa facultatividade, condicionando o gozo do diferimento do ICMS nas operações internas à contribuição ao FETAB. Esse assunto foi levado, com relação às operações internas, à chancela do STF, inclusive um agravo de instrumento de relatoria do ministro Dias Toffoli, que concordou com esse entendimento de que seria uma contribuição facultativa, embora isso, como bem dito pelo Dr. Tales, é questionável juridicamente.
E então o entendimento atual seria esse. A partir dessa perspectiva de uma contribuição facultativa, ou seja, não sendo uma espécie tributária, qual é o reflexo disso sobre o ponto de vista legislativo, que é o nosso interesse inicial de resolver isso via legislativa? Quando há um projeto como esse, que não tem natureza jurídica de benefício fiscal ou tributário, o Poder Legislativo, quando implica a sua ação numa revogação do FETAB, por exemplo, que é possível que seja feito por um projeto de lei do deputado Ulisses, por exemplo, não haverá necessidade de obediência ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que diz esse artigo? Segundo o artigo 14, sempre que houver um benefício fiscal ou de natureza tributária que impacte no desonere os cofres públicos, há necessidade de uma série de condicionantes, como previsão do impacto financeiro orçamentário no seu ano de vigência, nos 2 seguintes, atendimento à LDO e também algumas medidas de compensação para compensar esse valor, essa perda arrecadatória pelo Estado. Por vezes, pela nossa experiência legislativa, muitos dos projetos são barrados